Hora da sabatina dos candidatos a prefeito de Florianópolis, aqui no Balanço Geral. A ordem dessas entrevistas, tenho lembrado, foi definida em sorteio, com a presença de todos os representantes de cada chapa, aqui mesmo na sede do Grupo ND, na capital. Participam das sabatinas os candidatos que estão em partidos ou coligações que têm representatividade no Congresso Nacional. É o que indica e assegura a legislação eleitoral brasileira. As entrevistas vão ter o mesmo tempo sempre, 10 minutos, para que o candidato exponha as propostas. O jornalista Paulo César, meu querido amigo, vai estar aqui mais uma vez para participar junto comigo e vamos juntos nessas sabatinas. Conforme apontou o sorteio, o terceiro candidato a participar ao vivo com a gente, você já até viu numa piscadinha da tela, é o Lela, do Partido dos Trabalhadores. Candidato, obrigado pela presença. Para a gente começar, lembrando que o tempo começa a partir do instante que você já dá a primeira resposta. Vamos falar de invasões? Floripa sofre muito com isso, E nós vimos no seu plano de governo que há uma ideia de implementar complexos de moradias populares. De onde vai sair o dinheiro e como na prática isso pode ser implementado? Bom, Polito, Paulo César, queria agradecer a presença, também os trabalhadores aqui dos Altos do Morro da Cruz, tem uma relação histórica de 12 anos trabalhando aqui em televisão. Agradecer também que está acompanhando agora a oportunidade de entrar na sua casa e poder falar um pouquinho de política que está em tudo que você vive na sua vida. E falar da nossa cidade, uma cidade linda, apaixonante, Eu sou filho dessa terra, tenho 46 anos e realmente esses desafios que a gente tem, os problemas que as pessoas passam todos os dias na nossa cidade, tem a ver muito com a questão justamente do crescimento desordenado das invasões, como você colocou. Moradia popular, a gente precisa trabalhar ela de uma forma muito séria e eficaz, porque a nossa cidade, para quem está acompanhando em casa sabe muito bem, chegou num momento que o metro quadrado é muito caro. Morar em Florianópolis, pagar o aluguel em Florianópolis é muito caro. Isso é justamente falta de políticas públicas na área de moradia. A gente tem a oportunidade hoje com o governo federal, o governo Lula, que acabou de trazer agora, botou no caixa da prefeitura. O prefeito até veio ontem aqui dando entrevista e falou sobre 162 moradias que vão ser feitas aqui na ocupação Marielle, no alto do Morro da Cruz, aqui do ladinho. E só esqueceu de falar que é o governo Lula que está colocando Minha Casa e Minha Vida de volta a Florianópolis. A importância dessa política pública de acolher as pessoas que trabalham, que acordam cedo na cidade, que botam a cidade para funcionar. São trabalhadores, trabalhadoras domésticas, as pessoas que vão trabalhar dirigindo o seu carro de aplicativo, motoristas de ônibus, médicos, médicas, dentistas, todos eles são trabalhadores da nossa cidade. São gente que produzem riquezas, pessoas que botam dinheiro no cofre da prefeitura através dos seus impostos. E esse cofre da prefeitura tem que ser muito bem cuidado. Esse dinheiro para poder fazer com que a cidade se desenvolva bem, no ponto de vista do desenvolvimento social também, seja aplicado para cuidar dessas pessoas. Esse dinheiro tem que ser muito bem aplicado. A gente precisa fazer isso e, obviamente, com o apoio do governo federal, com o apoio do governo Lula, nós vamos poder ser esse elo de resolução de problemas que a gente precisa fazer em Florianópolis, de uma certa forma que a gente também precisa entender que todo o processo de crescimento desordenado em Florianópolis tem que ser reconstruído através de um plano de reurbanização. O REURB que tem em Florianópolis hoje não atende a parte de regularização fundiária. Mais de 60% da cidade hoje não tem titularidade dos seus documentos. A gente precisa acolher essas pessoas de tapete vermelho na prefeitura, fazer um grande pacto junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, com a UDESC, com o Instituto Federal de Santa Catarina e fazer um grande mutirão para poder regularizar a nossa cidade. Isso vai trazer liquidez, vai trazer economia para o município, vai trazer dignidade para as pessoas da nossa cidade, eu não tenho dúvida nenhuma. Candidato, e quando o senhor fala de todos esses fatores, o senhor também tem em seu plano de governo algumas propostas para o setor de empregabilidade. A gente ainda tem uma dificuldade em Florianópolis de encontrar caminhos para solucionar esse tipo de problema. O que o senhor propõe de fato, na prática, dentro do seu plano de governo, mas de que forma o senhor deve executar esses programas de governo? A gente tem hoje uma cidade que a parte de educação é muito forte, na parte da acadêmica, tecnológica e técnica. Isso faz com que a gente tenha uma carência muito grande para prestação de serviço. E a gente tem hoje uma economia criativa, uma economia hoje solidária, a economia hoje das comunidades, que são baseadas justamente até no artesanato. As pessoas em casa hoje trabalham e da sua criatividade de empreendedor, ele consegue fazer alguma coisa que consiga trazer renda para a sua casa. A gente precisa, se a prefeitura, voltar a funcionar o IGEOF, que foi destruído na prefeitura, Instituto de Geração de Oportunidades. É um órgão hoje que só emprega cabo eleitoral. Ao invés disso, nós temos que se conectar o IGEOF da prefeitura junto com o SEBRAE,
junto com os programas do governo federal, que é o Acredita e o Desenrola, que é um programa que o presidente Lula colocou à disposição, e nós temos hoje 106 mil micro e pequenos empreendedores que nessa hora estão agora almoçando aí na sua casa e sabe muito bem que acordou cedo para poder, com a sua ideia, com a sua força, com a sua energia, muitas vezes com a sua família, estar na rua, empreendendo, fazendo com que ela possa botar a sua ideia em prática. Se essas pessoas forem atendidas bem pela prefeitura, com apoio, com o banco do empreendedor, nós vamos fazer com que essas pessoas possam ampliar o seu negócio e estabelecer realmente uma conexão de mais emprego e mais renda na sua família. Vocês estão propondo a implementação de uma tarifa zero progressiva no transporte público. Como é que se daria essa implementação e que tipo de outras propostas vocês têm estruturantes para o transporte público que está esmagado na capital catarinense? Falou tudo, Polito, e vocês trazem todos os dias aqui parabéns pelo trabalho que vocês fazem, desempenhar, mostrar muitas vezes a cidade real. É as pessoas que passam sufoco dentro do transporte coletivo em Florianópolis, e quem pega ônibus sabe que dia de chuva chove dentro do ônibus, são frotas de ônibus muito antiga, muito velha, é o banco do ônibus solto. Nos últimos 10 anos tiraram o ar-condicionado dos ônibus. Com as mudanças climáticas, a gente tem sequências de calor muito intenso. E dentro do ônibus chega a 50, 60 graus. Só quem é trabalhador sabe o que eu estou falando. E essas pessoas precisam ser melhor tratadas. Nós temos empresas de transporte que estão há mais de 30 anos reclamando que não dá lucro. Reclamam que a empresa não tem lucro, que é difícil trabalhar em Florianópolis. O que elas estão fazendo lá ainda, então? O que a prefeitura faz com essas empresas? Nós vamos provocar um estudo no primeiro dia de governo, através de um decreto, para fazer uma auditoria nas contas e nos contratos das empresas de transporte coletivo de Florianópolis. É preciso ter um trabalho sério. Nós precisamos saber como está esse contrato, como está sendo aplicado, por que o transporte coletivo é ruim e até mesmo municipalizar o transporte coletivo em Florianópolis. Nós vamos fazer isso junto com o PAC da Mobilidade do governo federal, que está colocando agora 25 ônibus elétricos em Florianópolis, para poder fazer com que essa frota seja renovada e busque a transição ecológica, energética que a gente tem proposta do governo federal para Florianópolis ser um exemplo, uma capital de exemplo no transporte coletivo. O Lula ontem colocou, essa semana, e o prefeito ontem falou que vai fazer o BRT em Florianópolis, esqueceu de falar que é o presidente Lula que está botando 195 milhões no caixa da prefeitura, no cofre do prefeito, que mesmo assim desconsidera o presidente e nem foi receber ele aqui para inaugurar a maior obra de mobilidade urbana da América Latina, que foi o contorno viário. Mas o presidente Lula tive 4 vezes com ele esse ano, e ele falou em Florianópolis, Leila, junto com os ministros, que você precisar, faça essa transformação de Florianópolis com a região metropolitana. O que precisar, quando tu for prefeito, tu vai ter porta aberta aqui, recurso para fazer esse transporte coletivo funcionar. E a tarifa zero parte do princípio de a gente poder organizar esse contrato, ver como é que ele está funcionando, municipalizando o transporte e de uma forma progressiva fazer com que as pessoas possam circular na cidade com transporte mais barato e até mesmo com a tarifa zero. Candidato, o senhor ainda tem do tempo cerca de 3 minutos. Candidato, o senhor falou ali da questão da mobilidade urbana, do transporte público, e a gente migra para a mobilidade urbana, que o grande desafio, a não utilização muitas vezes do transporte público, é a mobilidade urbana. As pessoas optam por usar o carro. O que o senhor tem de proposta para melhorar a infraestrutura de Florianópolis e poder dar trafegabilidade para o transporte público mais ágil e evitar o uso dos carros e motos? A gente não teve nenhuma faixa exclusiva de ônibus construída nesse governo, nessa prefeitura. O prefeito, eu perguntei num debate recentemente, ele desconhece qual é o lucro das empresas. Ele desconhece qual é o valor que é pago para aqueles adesivos atrás do ônibus de propaganda. Ele não conhece isso. A gente tem um problema muito grave hoje na prefeitura, que de 2 em 2 meses a Polícia Civil bate na prefeitura. Eu queria pedir só para o senhor retomar, para nós tentar entrar no tema exato ali da obra. Então, a corrupção faz parte disso. Para poder fazer obras de mobilidade urbana, a gente precisa acabar com o ralo da corrupção. Dinheiro da corrupção, do caixa da prefeitura aberto e o dinheiro indo embora. Em casos de corrupção, onde a gente tem secretário do prefeito preso, ia ser vice do prefeito até, recentemente, ele ia botar ele como vice, está preso hoje. Você que está em casa sabe muito bem disso. Pessoas próximas ao prefeito, pessoas que são servidores, que são comissionados, cargos de confiança do prefeito, estão presas hoje. E qual a sua proposta para a infraestrutura? Então, se tiver dinheiro, se o dinheiro não for pelo ralo da corrupção, já sobra dinheiro para a gente fazer faixa exclusiva para ônibus. Melhorando o conforto dos ônibus, nós vamos fazer com que as pessoas migrem do transporte individual para os ônibus. Utilizando bem o dinheiro da Zona Azul, dá para viabilizar a tarifa zero. O dinheiro da Zona Azul nos últimos anos foi desviado 23 milhões de Florianópolis do caixa da prefeitura. Eu fui presidente da CPI, consegui denunciar, consegui mostrar que tinha máfia dos radares em Florianópolis, da CPI dos radares, conseguimos mostrar isso. Então, se a gente estancar a corrupção e buscar recurso com o governo federal, que é o presidente Lula que me escolheu para ser candidato em Florianópolis, nós vamos ter recurso sobrando para poder transformar em 4 anos. Não tenha dúvida, você que está me ouvindo aqui agora, nós vamos transformar essa cidade.
mas precisamos ter coragem. Dia 6 de outubro, precisamos lá votar o 13 para poder aqui em Florianópolis fazer essa grande transformação social. Você que é trabalhador, você que é trabalhadora, precisa se conectar com quem realmente defende aquilo que mais importa, as pessoas. Essa cidade, Polito, precisa ser uma cidade para todos e para todas. Florianópolis não pode ser uma cidade para poucas pessoas. O senhor tem 1 minuto para considerações finais. Se puder falar sobre a ideia da criação do IPTU verde, que o Brasil já é um país que paga uma quantidade grande de impostos. Qual que é a ideia da criação desse novo imposto e que o senhor fale por pelo menos mais 45 segundos é pouco tempo. Eu peço que você possa procurar do IPTU Verde e outros programas na nossa rede social. Ali você vai encontrar todas as informações, vai encontrar quem são a nossa chapa de candidatos, a melhor chapa da história do campo progressista em Florianópolis, que estão animados, são vereadores e vereadoras que a gente precisa também melhorar e qualificar a Câmara de Vereadores, que também está todo dia nas páginas policiais. Então eu peço a confiança de vocês, sigam nas redes sociais, lela.floripa. Hoje nós vamos mostrar daqui a pouquinho sobre a dívida bilionária da Prefeitura de Florianópolis, que o prefeito tem que se responsabilizar por isso. E eu peço que vocês, seguindo nas redes sociais, também possam votar no Lela e na Ana para vice, Lela 13, no dia 6 de outubro. É isso que eu agradeço a vocês, que eu vou ter certeza que 4 anos vou estar do lado de vocês, trabalhadores e trabalhadoras. Lela, obrigado pela presença. Eu que agradeço a vocês, mais uma vez. Obrigado por estar. Amanhã tem mais. Amanhã, entrevista, quinta-feira, com o candidato Marquito, do PSOL.